Quem mais além da classe médica tem essa informação que você passou pra gente agora? Em quê? De que quando você gera esse medo, você causa um efeito pior para esse tipo específico de doença. A imprensa brasileira, por exemplo, vou citar aqui a Rede Globo. Uhum. A Rede Globo até hoje não assumiu que teve, assumiu, mas nunca foi lá e ajudou e resolveu a vida. Uma escola, vocês já ouviram esse caso, que uma criança falou que o japonês lá, os donos da escola, tinha assediado e estuprado ela. Vocês sabem dessa história? Sim. Foram lá e destruíram a escola, acabaram com a vida, porque a sociedade primeiro julga, já que saiu na Globo, é verdade, né? Não, o Paulo teve aqui. Eles falaram que o Paulo matou a namorada dele e ele provou que a namorada dele que matou ele. Paulo Bilinski, o delegado. Falaram, matou a namorada dele, né? E ele provou que a namorada dele deu 7 tiros nele, 9 tiros nele, depois suicidou. E acabou, meu filho. Uma vez você soltou a notícia, ninguém pediu desculpa. Ninguém pediu desculpa. Nem vou pedir. Nem se retratou, nem nada. Eles fizeram merda comigo, mas aí não vem ao caso. Hoje nós entramos nessa, porque é longo. Mas assim, eu tenho sérios problemas com essa imprensa. Aí eu vejo o senhor Dias Toffoli em Nova York falando que os meios de comunicação sérios não mentem. Eu falei assim, beleza, está faltando leitura para o nosso nobre ministro, né? Mas tudo bem. Falta muita coisa a eles, incluindo leitura. Então, o que eu posso te dizer é que a pandemia é uma somatória de erros. É o golfinho, efeito manada. Mas você acha que foi só efeito manada ou você acha que tinha alguma coisa a mais? Cara, uma somatória de erros. Porque todo mundo do nosso sabia... líder, do nosso líder. Mas não foi só o nosso líder. Não foi. Cara, vamos lá. Eu não estou aqui para culpar ninguém. Primeiro, eu sou de direita, já começa por aí. Mas eu ser de direita não significa que eu te dou o aval. Não dou nem pro meu filho. Eu tô te perguntando então, isso pelo seguinte, você pega todo dia a Globo lá mostrando, 1 milhão de mortos, 1 milhão e 6 milhões de mortos. Lembra das falsas memórias sendo construídas? Tá aí, falsas memórias. Qual o motivo disso que você acha? Qual o motivo? Não, e além de 1 milhão de mortos, 3 milhões de mortos, fica em casa. Eles queriam quebrar o país? Era o motivo? Primeiro, claramente existia, se o presidente estava falando A ou B, por isso que eu estou te falando que o líder tinha que ter sabedoria. Por que eu vou bater de frente com a Globo? Eu não vou bater de frente. Eu tenho sérios problemas com eles, mas eu vou bater de frente com eles, não. Deixa eles lá. Se me chamarem um dia para dar entrevista, eu nunca piso. Se tem uma coisa que eu te falo que eu nunca piso, eu nunca piso. Nunca piso mesmo. Eu não piso em algo que eu não acredito naquela estrutura. Mas eu, enquanto empresa, eu tenho que admirá-la. Eu não vou admirar enquanto empresa. É uma empresa. E é uma empresa para sobreviver, do tamanho que é aquela empresa, ela não vai compactuar aí com muitas verdades absolutas. Até porque eles assumiram esse tipo de coisa, até porque assumiram, tem no seu editorial, mas assumiram aquele assumiu assim. É igual o Roberto. Fica em casa, depois fica em casa se puder. E o medo é usado historicamente para doutrinar as pessoas. Não peque, porque se você pecar, você vai para o... Não... Hitler, o que Hitler faz? Passa o medo na galera. Vamos lá, a cultura, o judeu eu tenho que encontrar, porque ele que tem que criar um vilão. Como que um povo extremamente inteligente cognitivamente, o povo alemão, e nós não estamos falando de muito tempo não, menos de 100 anos atrás, 70 anos, 80 anos atrás, sofreu esse processo, um povo sofreu esse processo de doutrinação tão grande que mudou o rumo da história, com o maior genocídio da história que nós temos, da nossa história recente, que é a morte, os campos de concentração dos judeus. Né? Como que você fala assim, não, porque o alemão é mau. Cara, tanto que quando acabou, colocou consciência nessa galera, teve gente suicidando, teve altos comandantes se suicidando porque entrou em paranoia, louco, o que eles tinham feito? Que é aquele quadro de consciência, é aquele quadro da construção da memória. Os líderes sabem disso. Por isso, quando eu falo do nosso presidente da República, eu vou deixar você médico e você médico se lascarem. Eu quero o resultado. Esse que é o verdadeiro líder. O líder, para mim, eu não tenho que opinar sobre assunto A ou B, a não ser que esse assunto eu domine. Ele não domina. Ele não dominava, foi jogo de ego e de vaidade. Aí teve juízes, isso inclui aqui, teve o
o promotor Marco Aurélio, que por sua vez eu adorei a entrevista dele, uma pessoa extremamente culta, pelo pouco que vi, estudiosa, tem uma história de vida interessante, mas assim, eles não têm capacidade técnica nenhuma para avaliar o OAB. Não, mas eu li, perguntei para médico A, para médico B. Aí é que entra aquele lance do livre-arbítrio e da construção das pessoas no meio ambiente que você vive. Por que nós estamos nesse caos social que nós estamos vivendo nesse momento, caos político-social? Cara, memórias implantadas. Já começou lá atrás. Urnas não são, 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 urnas não são confiáveis. Lá atrás. Essa mesma construção. E você me perguntar, antiga, sabe por quê? Essa não começou agora não, tá? Sim, mas é isso que eu tô falando. Lá atrás, ela ganha coro. Sim. Foi agora, isso não, mas mesmo quando surgiu. Não, é isso que eu tô te falando, a memória. É a mesma coisa. Por que nós temos um líder hoje? O Lula tem tanto esse apego. Desde 1979. Falsas memórias. Pai dos pobres. Cadê? Então, por que... Não. Sobre essa não mas precisa explicar muita coisa. Ele é pai dos pobres ele tem 14 anos no governo. Onde que foi essa anarquia que então não tirou essa pobreza do... Pai dos bancos, né, mano? Cara, olha como que pode. Mas e como que pode um aspecto moral? Esse mesmo presidente ganha a eleição, entra dentro do avião com um cara que foi... E tem brasileiros que simplesmente aplaudem esse cidadão. Isso é imoral, cara. Isso é imoral. Ele entra dentro do avião, no qual aquele cara, dono daquele avião, foi condenado numa operação Lava Jato. Cara, isso é ser muito podre enquanto existência moral. Desculpa, mas é. E assim, eu como brasileiro, é a mesma coisa que eu não posso falar. Eu não posso falar que o Bolsonaro agiu de forma correta. Tratamento precoce, preventivo, eu não sei. Medicina é feita aqui, sentado. Olha, eu prescrevo tratamento precoce, não eu, estou falando médico. Prescrevo tratamento precoce, mas eu vou explicar para a senhora, os níveis de evidência são baixos, isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Vou te explicar. O paciente vai ter ali massa crítica para querer tomar ou não querer tomar. É simples. Agora, não, vá para casa e volte. O paciente vai para casa, aí fala, não, eu não vou voltar porque ele é leigo, cara, você é leigo. Aí ele, não, eu tô aqui. Em 2 ou 3 dias, o que ocorreu na pandemia? 2 ou 3 dias, ocorria o quê? Ocorria que esse quadro, que estava num quadro gripal, entrava num quadro inflamatório severo. E o cara já começava a ter problemas respiratórios. E esses problemas respiratórios evoluíam rápido. Agora, é interessante que existe, por exemplo, Uberlândia teve que montou um ambulatório no qual, dentro desse ambulatório, empresários se reuniam. Dentro desse ambulatório tinha médicos que preconizavam tratamento precoce e médicos que não preconizavam tratamento precoce. Sabe qual foi a estatística de morte e mortalidade? 50. Não, tanto um como o outro, o nível foi baixíssimo. Sabe por quê? Porque fizeram medicina. Você estava lá que não prescrevia tratamento precoce, entretanto, meu celular está aqui, eu quero que a senhora teve uma complicação, volte. Eu iniciei com o tratamento precoce, mas meu celular está aqui, a hora que a senhora tem algum sintomazinho, a senhora me comunica. Eu intervia, te internava o mais precocemente. E aí já existia evidências que ia entrar com corticoide. Sim. O famoso corticoide. Que foi o que realmente ajudou na galera, né? Cara, pra mim, na hora certa também, eu não tive. Eu fiz tratamento precoce, preventivo, caramba de aço. Meu filho, não aglomerei, não usei máscara, não fiz porra nenhuma. Mas aí, mas por que você está negando a medicina? Não. Eu entrando em contato com o vírus, meu sistema imunológico adaptado para aquilo ali, eu estava vacinando naturalmente, porque eu entrei em contato com o vírus. Eu atendi pessoas que... Então, foi esse raciocínio. Tem muita gente que, isso é... Não, é igual o momento que nós estamos vivendo agora. Então, voltando a galera de máscara, não sei o quê. Qual que é uma forma de imunização natural? Você entra em contato com o patógeno. Então, agora, eu tenho um problema. Então você é contra a máscara? Óbvio que não. Óbvio que não. As máscaras foram usadas de forma incorreta, sem explicação? Totalmente. Máscara de pano, o cara o dia inteiro cuspindo poeira naquela anarquia, e aí falar que aquela porcaria estava protegendo. Não estava, está lotado de trabalho científico mostrando isso. Aí eles pegam, não, mas tem um trabalho científico com máscara trocada de 2 horas, aí tem efetividade.
com máscara N95, simplesmente usado 99 horas. Mas médicos usando máscara N95 durante dias. Me desculpa, mas o nível de evidência, eu peço medicina e evidência e aplico a evidência da tia Joaquina. Aeroporto, daqui pra cá você tem que pôr máscara. Aí você vê, por exemplo, eu vi o Maurício Ricardo, que eu tenho um profundo respeito dele enquanto cartunista, gente boníssima. Incrível. Legal vocês trazerem ele aqui. Sim, cara. A gente já chamou ele. Então... Ele deve estar vindo aí já. É meio Robert, né, Maurição? Vamos ver se ele vai dar moral pra nós. Não, vai, ele é gente boa. Gente boa mesmo. Mas medicina aí leva para o viés político. Não tem evidências, Cara, eu desafio. 99% dos médicos não sabem ler um trabalho científico. Mas não é a incompetência dos médicos. Ler com o olhar crítico. Não é porque todo mundo está achando que pegar um artigo científico e olhar com artigo. Aquilo ali tem que haver uma preparação. Eu comecei o mestrado, abandonei, porque eu odeio metodologia científica no sentido de que eu sou um cara de ação. E metodologia científica, você vai fazer um trabalho científico, você está esperando um resultado e esse resultado dá todo. Entendeu? Então, para você estudar metodologia científica, eu estudei há 10 anos atrás, você me perguntava, te dou um trabalho para você ler ele com um olhar crítico, depurado, um trabalho de meta-análise, isso. A maioria não sabe. E não é porque não sabe, porque não tem que saber mesmo. Com o olhar que eu estou te dizendo, por isso que nós temos as diretrizes das escolas. Aí eu tenho o que o CRM, tanto que o que o CRM e a Associação Médica Brasileira falava? Que o ato médico é um ato médico. Sou eu, não é a direção de juiz, não é a direção de promotor, não é a direção do além. Aí veio as sociedades médicas com algum viés de interesse e simplesmente virava assim, não, porque não tem esse nível de evidência científica. Não tem mesmo. Se você pegar na cardiologia, a cardiologia, que é a que mais tem evidências científicas, é 8% da cardiologia. Caralho. Os níveis de evidência, vamos lá.